Fala pessoal, a gente sabe que a natureza tem muitas coisas lindas e incríveis, mas às vezes é difícil entender por que certas coisas acontecem. Por exemplo, qual a vantagem de fazer com que um cavalo tenha seus cascos crescendo para sempre, até que ele não consiga mais andar? Por que existe um cervo com caninos tão grandes quanto os de um temível predador? Veja agora os acontecimentos naturais mais inexplicáveis que existem. Provas de que a natureza está ficando estranha. Jerboa pigmeu. O jerboa pigmeu é o menor roedor do mundo. Gosta de viver em regiões desérticas e talvez por isso não seja tão conhecido no Brasil, embora ele possa parecer muito fofo para boa parte das pessoas. O problema é que ele é tão desproporcional que parece errado. Tem rabo e orelhas enormes e parece um híbrido de rato e canguru misturados em um corpo muito pequeno, o que o faz ser um animal muito frágil que não pode ser retirado de seu habitat natural. Sapo peludo. Os pelos costumam ser uma característica exclusiva dos mamíferos, mas esse anfíbio superou as expectativas ao também desenvolver algo muito parecido com pelos, ou pelo menos é o caso dos machos adultos, que desenvolvem papilas demais que crescem na parte inferior de seu corpo, que faz parecer pelos de verdade, mas na verdade serve para sua pele absorver mais oxigênio. Como se isso já não fosse o suficiente para deixar qualquer um impressionado, esse sapo também pode quebrar os ossos dos próprios dedos para usar como armas em caso de necessidade. Esse sapo realmente é muito preparado para os perigos que a natureza colocar em seu caminho, mas talvez ele ficasse feliz se pudesse se proteger de uma forma um pouco mais fácil. Tubarão ciclope. Já tem muitos anos que o tubarão ciclope viralizou na internet e muita gente achou que era mais uma notícia feita para ganhar visualizações. Mas esse espécime realmente existiu e é bem raro. Esse filhote de tubarão albino e com um único olho foi encontrado ainda dentro de sua mãe, na Califórnia, e ambos já estavam mortos. O biólogo que estudou o filhote disse que esse fenômeno é encontrado em vários mamíferos e se trata de uma deformidade genética, o que provavelmente o faria viver por pouco tempo. Vacas e seus chifres. Os chifres são uma pauta bem polêmica quando se trata de saúde animal, porque muitas pessoas dizem que tirar os chifres daria mais mobilidade para a vaca, e outros falam de todos os problemas de saúde e sofrimento que o animal sofreria para passar por esse procedimento. Muitas pessoas acreditam que os chifres servem apenas para a proteção da vaca, mas você sabia que eles são muito mais úteis do que parecem? Os estudos recentes indicam que os chifres ajudam na regulação da temperatura corporal, na digestão e até na comunicação desses animais. É possível e recomendado criar bovinos livremente com seus chifres, desde que eles tenham espaço suficiente para não se machucarem. Porco babirusa. Babirusa é um tipo enorme de porco que pesa 100 quilos e seu maior problema são os dentes que crescem infinitamente acima de seu nariz, como se eles fossem roedores. Os dentes podem crescer a ponto de se enfiar em seus olhos ou perfurar o crânio, causando acidentes graves que podem levar o porco babirusa à morte, se os dentes não forem desgastados com frequência. O mais curioso é que essas presas não são fortes o bastante para servirem como arma de ataque ou de defesa, o que levou os cientistas a deduzirem que esses dentes enormes servem apenas para exibições de acasalamento. Será que a natureza não podia achar uma forma menos dolorosa para fazer isso? Cervo vampiro. Esse cervo também é chamado de cervo almiriscado e até parece comum. Mas você reparou nos dois grandes dentes que saem de sua boca, como se fossem caninos dignos de um predador perigoso? Essa é uma característica que estamos acostumados a ver em felinos, caninos ou mesmo outros animais caçadores. Mas por que um cervo teria dentes assim se é um herbívoro? Ele é pequeno, encontrado apenas em algumas regiões da Ásia, e apenas os machos têm esses dentes assustadores para compensar a falta de chifres. A dentição não é usada para caçar, apenas para se exibir a outros machos. Não era mais fácil a natureza simplesmente ter dado chifres para esse cervo, assim como ele fez para todos os outros? Ave que nada.
Ninguém acharia estranho ver uma ave no céu, e mesmo quando falamos de aves aquáticas, todo mundo pensa naquelas aves pescadoras que pescam rapidamente e estão sempre perto da água. Mas quem imaginaria que uma ave pudesse mergulhar e ficar um bom tempo submersa? Estamos falando do biguá, que deixa suas penas ficarem encharcadas quando todo o ar sai do meio delas, o que facilita muito a natação e a perseguição de suas presas embaixo d'água. Depois de se alimentar, é comum ver o biguá com asas abertas ao vento, esperando que as penas sequem. Essa espécie também é capaz de voar, mas foi adaptada para viver no meio aquático, já que suas fezes são ácidas e podem destruir as árvores e ao mesmo tempo são ótimas para adubar debaixo d'água, ajudando a regular a população de peixes. Pássaro vampiro. Já falamos de cervos vampiros e isso deve ter sido uma novidade para você, mas a natureza também foi capaz de criar uma ave vampiresca e igualmente assustadora. Eles são os tentilhões e podem ser encontrados na ilha de Galápagos, e quando o tempo está quente com grande fartura de plantas, ele usa seu bico para comer insetos e colher néctar, mas a pequena ave bebe sangue nos períodos frios. Sua técnica é pular na base da asa de sua vítima, e normalmente a ave marinha tobanasca bebe o sangue que escorre pelas penas brancas. E outros tentilhões ficam por perto, esperando sua chance ou observando para aprender a fazer sozinhos. Macaco sem nariz. Por que a natureza faria um macaco sem nariz? Se você visse apenas um indivíduo dessa espécie, provavelmente pensaria que se trata de uma deformidade ou que ele sofreu um grave acidente, mas na verdade existem algumas espécies com essa característica rara. Suas narinas são tão arrebitadas que faz parecer que ele nem tem nariz, e quando chove, a água entra pelas cavidades e faz o macaco espirrar alto. Então nesses momentos, eles são frequentemente vistos com a cabeça entre os joelhos. É difícil imaginar por que a natureza cria um macaco assim, mas será que você tem um bom palpite? Conte nos comentários. Casco crescendo. Essa não é uma informação muito difundida entre pessoas que não cuidam de cavalos ou outros animais com cascos, mas os cascos se regeneram sozinhos e crescem o tempo todo quando da proliferação contínua de células nessa região, que funciona como uma unha grande e resistente que cresce um pouco menos de 1 centímetro por mês. Se esses animais não receberem os cuidados necessários, seus cascos podem crescer tanto que se torna impossível andar. Se você não acredita, veja só esse cavalo que ficou sem casqueamento por 1 ano e teve que lidar com cascos de 1 metro, precisando ser sedado para poder ser tratado. Isso com certeza não é o traço genético mais vantajoso dos cavalos, mas a natureza decidiu que eles seriam assim. Olá, você gosta de tecnologia e assuntos relacionados a invenções e aparelhos tecnológicos? Pois venha conhecer o Tecnal, um canal voltado para todos os tipos de curiosidades relacionadas à tecnologia. Não perca tempo, inscreva-se clicando aqui nesse ícone ou no link na descrição do vídeo.